Só dá uns segundinhos, porque a transmissão leva uns segundos, mas a gente já começa. Boa, agora sim. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Muito feliz em estar aqui, começando o segundo dia do Virtual Youth Summit Latam 2022. Esse é um evento organizado pela Global Changemakers e eu tenho muita alegria de falar que é o primeiro evento que a gente está fazendo especialmente para agentes de mudança na América Latina. Então, ele está sendo totalmente em português e em espanhol. Ontem a gente teve um dia incrível, super inspirador, super divertido também. E agora a gente está começando o segundo dia. Estou muito feliz de estar acompanhada dessas mulheres incríveis com quem eu vou conversar hoje. A gente está aqui com a Georgiana Braga, que é especialista em desenvolvimento e saúde global, tem mais de 20 anos de experiência nas Nações Unidas e atualmente é representante residente do programa da ONU, do PNUD em El Salvador. A gente está aqui também com a Grace, que é uma solucionadora de problemas e criadora de soluções através de dados e pesquisa de mercado. Ela cria produtos, cria eventos, lidera iniciativas e funções inovadoras. Atualmente ela está no time de inovação da Vale, aqui no Brasil. A gente tem também a Manuele Cantarici, que é analista da Climate Policy Initiative, com sede no Rio, onde ela busca soluções financeiras de ponta para impulsionar investimentos sustentáveis na mitigação e adaptações de mudanças climáticas no Brasil, e também está como LATAM, Local Officer do UK Pact Green Recovery Challenge Fund. Chique demais, gente. E a gente tem também a Tami, que é apaixonada por educação, diversidade e inovação, é assistente social pela UFBA, especialista em gestão de inovação social, e ela tem experiência com inovação, empreendedorismo e diversidade, é fundadora e diretora executiva da Afro Impacto, uma escola de afroempreendedorismo brasileira. Mal vejo a hora de conhecer um pouco mais a história de vocês, então, sem mais delongas, eu queria que cada uma se apresentasse um pouco mais, contando um pouquinho mais da história de vocês, como vocês chegaram até aqui, e especialmente o que as instigou a se tornarem agentes de mudança dentro das respectivas áreas de atuação onde vocês estão atualmente. Eu vou começar com a Georgiana. Bom dia, bom dia. Olha, um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Yasmin, pelo convite. Como eu comecei? Na verdade, lá na infância, né? Eu sou um pouco mais velha que vocês. Eu nasci no Brasil ainda da ditadura, né? Economia fechada, era Geisel, Figueiredo, Sarney. E morando em Brasília, eu tinha algum contato, né, com estrangeiros, via as embaixadas, e isso me deu uma grande vontade, assim, um grande sonho de ver um mundo sem fronteiras. Então, desde muito cedo, meu sonho era trabalhar pela ONU, e também trabalhar com essa carta, né, das Nações Unidas, os ideais, e essa coisa tão interessante que é esse esforço de um mundo conectado e em paz. Né? Então, eu realmente busquei isso, fiz intercâmbio para a Finlândia, morei em muitos países, né? Morei na Alemanha, na Suíça, na Espanha, na China, agora estou aqui em El Salvador. Meu marido é francês, meus filhos nasceram na Suíça, então, realmente, para mim, é muito importante essa coisa de um mundo sem fronteiras, né? Conhecer outras perspectivas, outras culturas, uma nova forma de pensar. Para mim é muito importante isso, e aqui no PNUD a gente trabalha em desenvolvimento, né? Sabemos também que essa parte de desenvolvimento é uma parte principal para um mundo em paz, nossas sociedades em paz dentro dos países e também entre os países. E é isso, eu acho que a gente precisa também de mais brasileiros e brasileiras envolvidos nesse trabalho, né? Então, um pouquinho aí, em 5 segundos dessa trajetória. Maravilhosa, obrigada, Georgiana. Manu, e você? Fala um pouquinho da sua história e o que te instigou a se tornar uma agente de mudança. Fala com prazer. Primeiro, que história incrível, Georgiana. Um prazer estar conhecendo você aqui hoje. Eu acho que provavelmente isso vai estar marcado nas narrativas da gente aqui, que tem a ver com essa paixão pelo outro, né? Eu acho que é uma coisa assim muito que eu sempre tive desde pequena, que foi gostar do diferente, do que era diferente de mim. Isso sempre, tipo, me instigou. Eu sempre quis estar
perto de gente que falava uma língua diferente do que a minha, ou que tinha uma história diferente, porque isso me despertava tipo, curiosidade, eu queria saber, eu queria estar envolvida. No início, né, quando eu era criança, era através dos livros e depois através das viagens, que nem a Georgiana falou. E eu acho que o que inspira mesmo a gente a querer, de alguma forma, fazer um trabalho de impacto é isso, você conseguir enxergar, tipo, além de si mesmo, se dar conta de que a gente seria muito mais feliz se a gente parasse de olhar só pra gente, a gente, tipo, realmente pensasse assim, e se todo mundo vivesse bem, se todo mundo vivesse num planeta onde todos tivessem condições iguais, né, de acesso às diferentes oportunidades e a trabalho e a condições do planeta mesmo. Então, eu acho que é isso que realmente me motivou a entrar, estudar relações internacionais na graduação e depois passei um tempo nas Nações Unidas também, em Nova York, fiz meu mestrado recentemente em Londres com uma bolsa do governo britânico, né, do Chevening, que realmente ressalta essa questão da liderança e do networking, mais como a importância das conexões mesmo, de que a gente não alcança nada sozinho. Então, eu acho que essa que é a grande diferença. Sozinho a gente não vai muito longe, mas junto a gente pode muito. Então, é isso. Obrigada. Ai, que lindo, é isso mesmo, Manu, concordo muito. Eu acho que essa pergunta que você trouxe do e se a gente tivesse um mundo realmente inclusivo, sustentável, como será que seria, né? E acho que essa imaginação que a gente tem, essa coisa que nos instiga, assim, a querer construir um mundo melhor e realizar um pouco dessa utopia que a gente fica imaginando, né? E que bom que a gente está trabalhando juntas para isso, porque realmente sozinhas a gente não conseguiria realizar. E para você, Tami, conta um pouquinho da sua história também para nós. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Tamila, sou a Tami, da Arte Impacto. Eu costumo sempre dizer que minha vida é uma história sobre oportunidades e é basicamente esse o meu propósito de vida, né? Eu vim de uma família muito simples aqui de Salvador e vivi em um bairro muito simples, né? Então a gente acaba vivenciando algumas iniquidades, né? E a minha trajetória profissional foi justamente para fazer com que outras pessoas não passassem por essa iniquidade. Então, eu construí a minha carreira em cima do que eu queria ver na vida de outras pessoas, em cima do que eu não queria que outras pessoas passassem para ter acesso a direitos básicos como a educação. E a educação mudou a minha vida, né? Hoje eu considero a educação como uma oportunidade. E esse basicamente é o motivo do meu negócio. Eu criei um negócio para dar outras oportunidades para as pessoas e para fazer com que as pessoas não passem por perrengue para poder estudar. Então, eu acredito muito que propósito tem a ver, que impacto social tem a ver com propósito. Acho que é impossível a gente desconectar uma coisa da outra. E meu negócio, meu propósito de vida tem totalmente relação comigo. Eu acho que esse é o motivo, assim, né, de eu ter começado a empreender. Muito bom, adorei, Tami. Acho que uma coisa que a gente tem percebido bastante no evento desde ontem é que duas coisas assim que a agência de mudança tem em comum, né? Primeiro que a sua história pessoal muito conectada com a sua prática, com o que eles fazem, com o que criam, com as iniciativas que lideram e como agentes de mudanças abrem caminho para outras pessoas, né? Então, se eu tiver acesso a uma oportunidade, eu quero que a minha comunidade tenha também. Eu quero que as pessoas que, enfim, têm mais dificuldade em acessar os direitos que eu consigo acessar, possam ter acesso a esses direitos também, quero ajudar a garantir. Então, essa visão muito bonita, assim, de não é só para mim, de que é para o coletivo, né? Deixa eu ver se a Grace conseguiu se conectar com a gente. Grace, você está ouvindo a gente bem? Tô sim, tá oscilando a internet, mas tô com o celular Beleza. aqui pronto. Tranquilo. Se apresenta um pouquinho mais, conta um pouquinho mais da sua trajetória. Com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom estar entre mulheres aqui fazendo diferença. E só de estar aqui já dá um ligado assim a mais, aquele senso de esperança para a gente. E um pouquinho assim, acho que o que norteou muito a minha trajetória, principalmente, foi essa questão de olhar para o mercado como um todo e ainda ver mulheres não ocupando certas posições. E isso veio desde experiências, né, como a Georgiana falou, né, na infância, assim, basicamente o fato de
eu tenho até um grupo que ajuda mulheres vítimas de violência sexual, muito por ter passado por essa situação quando eu era pequena. Então, eu acredito muito em rede, eu acredito que a gente precisa do exemplo para a gente inspirar, para a gente modificar. Eu realmente acho que a gente precisa de um outro estado de consciência para que as coisas mudem. Então, eu decidi ser a minha própria régua. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, para conseguir motivar e inspirar outras mulheres também. A gente conseguir ocupar esses espaços, ainda mais pessoas jovens, pessoas que acreditam no mundo que pode ser diferente. Então, assim, acho que é muito nesse propósito, assim, quando surgiu a ideia de criar essa rede, de criar esse grupo de apoio, né, realmente foi onde foi uma virada de chave para mim, assim, não só do quesito de como eu me via, mas também do senso de como uma rede pode potencializar as conexões necessárias para a gente chegar onde a gente quer chegar e levar o mundo para esse caminho, né, que ainda tem muita trajetória, tem muito chão aí que a gente precisa desbravar, mas eu acho que com rede e dessa forma a gente consegue chegar lá. Com certeza, com certeza. Obrigada, Grace. Eu acho que foi até por isso que a gente decidiu dar como tema do evento Conectando para Transformar. A gente acredita que a transformação só vem se a gente se conectar e se a gente fizer junto. Então, obrigada por terem nos lembrado disso também. E aí, agora eu vou fazer umas perguntinhas para aprofundar um pouquinho mais na trajetória de vocês, diferentes aspectos do que vocês trouxeram. E eu vou começar com a Georgiana. Georgiana, você trabalha numa organização que é gigantesca, que está no mundo inteiro, que trabalha com governos, que trabalha com sociedade civil, enfim, de diversas formas. Você está dentro do programa de desenvolvimento, né, em El Salvador. E como parte dessa organização internacional, multilateral, quais que você enxerga serem os espaços para as juventudes se engajarem com a ONU atualmente? Como que você acredita que essa nova geração de líderes que está surgindo agora, que tem acesso a recursos, que tem acesso à rede, que tem um pensamento muito crítico, que tem ideias muito interessantes sobre como as coisas podem melhorar, como que a gente pode contribuir e impactar o trabalho das Nações Unidas dentro das nossas próprias realidades? É uma pergunta muito importante, Yasmin, e eu trabalho muito com jovens, gosto muito. Bom, a prova disso que estou aqui às 8 da manhã do domingo com vocês. E de verdade que aqui são 8 horas da manhã. E de verdade que para mim é uma grande prioridade. Quando eu estive no Brasil, antes de estar aqui em El Salvador, no Brasil a gente criou um grupo de lideranças com pessoal LGBTI, indígenas, movimento negro, movimento de trabalhadoras sexuais, um grupo realmente muito diverso, muito interessante, e principalmente para trabalhar na área de saúde. Aqui em El Salvador, abri várias oportunidades de estágio também, briguei internamente para que eles fossem pagos, né, porque muitas oportunidades de estágio não são pagas, então só podem participar as pessoas que podem, né, pagar por isso, mas sendo pagas podem dar uma oportunidade também para pessoas de diversos setores, pessoas da diversidade. Então, eu acho que as oportunidades existem, mas não são muitas, né? Então, a gente tem quem está dentro tem esse papel e eu tenho esse compromisso realmente de estar sempre com os jovens. E do outro lado também eu acho que precisamos ter esse interesse maior, né? Um interesse também do jovem para estar nesses espaços multilaterais. Eu sei que com esse mundo conectado que nós estamos hoje, né, com as redes, a gente tem a impressão que a gente está conectado com o mundo, mas às vezes é uma conexão literalmente virtual. E isso tem que se traduzir para uma conexão real, né? Eu sei, por exemplo, que o Global Changemakers está fazendo esse summit, né, aqui agora, mas vocês têm as conexões reais, vocês têm o trabalho real, e isso eu acho que é uma coisa do jovem, de traduzir o like, né, num post, uma campanha virtual a um trabalho na realidade. Eu acho que isso é um grande passo que se necessita ter, e que através de, por exemplo, né, da ONU e espaços multilaterais onde já estão conformados, onde já tem uma regra do jogo, é muito importante que tenham jovens. O jovem fala, poxa, esses espaços já estão um pouco obsoletos, e talvez seja verdade, mas se o jovem não está lá, como é que a gente vai renovar esses espaços para justamente adequar a necessidade do jovem? Então, eu acho que aqui é um pouco uma necessidade também nossa, interna,
de fazer isso mais atrativo ao jovem e também convidar as pessoas a participarem desses espaços que não sejam somente nas Nações Unidas, que na verdade, nós somos países, né? Também dentro dos próprios países, dessas estruturas de governo, né? Das assembleias, dos conselhos, da mesmo candidatos, né? Candidatarem, jovens candidatarem, entrarem na política, isso é muito importante, porque realmente essas estruturas que são formais necessitam dos jovens e da presença do jovem para poder realmente serem agentes de mudança. Com certeza, Georgiana, obrigada. A gente precisa, enquanto juventude, começar a ocupar mais esses espaços e, de fato, começar a influenciar essas estruturas de dentro para fora também, né? Mesmo as estruturas formais, mesmo aquelas que são mais difíceis de mudar, mesmo aquelas que vão precisar de um trabalho coletivo muito mais forte e de uma paciência, acho que maior também para o longo prazo, para a gente começar a colher essas mudanças. E acho que um outro setor que a gente precisa ver isso acontecendo também é o setor corporativo, né? Que muitas vezes é bastante tradicional, bastante enrijecido, e aí eu queria trazer a Grace para a conversa também, porque ela é uma jovem que está buscando inovar dentro do setor corporativo, dentro de uma corporação brasileira grande. Grace, quais são as possibilidades, as oportunidades que você vê para a juventude que quer impactar um pouco esse sistema e ganhar a influência que precisa para gerar mudança a partir daí? São muitas. Inclusive, assim, eu nunca tinha me imaginado trabalhando no setor da mineração, e hoje a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, né? Então, assim, a gente se vê em vários desafios, e acho que quem olha de fora tem, né, o ponto ali de olhar, meu Deus, por que eu trabalharia numa empresa grande e que tem um foco ali principal de exploração de minério, enfim. E eu acho que, assim, como a gente tem essas grandes empresas, elas estão ali e elas são responsáveis por boa parte da economia mundial ali, de como a gente está, né, se relacionando, e isso, assim, influencia por todos os fatores possíveis que a gente pode imaginar. E se a gente não estiver ocupando lugares como esse, a gente não vai conseguir oxigenar, que eu acho que foi muito o que a Georgiana trouxe também. E eu acho que tem muito espaço, assim. A gente tem todo ano, inclusive, processo de trainee, que é muito focado em preparar aquela pessoa para, de fato, se tornar uma liderança na companhia, fazer essa imersão. A gente está com grandes perspectivas aí de transições culturais gigantescas, que a gente está fazendo, né, ao longo do tempo, e coisas que me atraíram e que eu acho que vai atrair outros jovens que também querem fazer a mudança se a gente não estiver em lugares como esses, né, que são de grandes empresas que estão ali movimentando, a chance da gente fazer essas mudanças acontecerem, elas acabam sendo mais demoradas, sabe? Ali o potencial de impacto é gigantesco. Então, se a gente consegue alavancar uma iniciativa que vai trazer algum ponto, né, socioambiental positivo para o mundo, é muito grande, né? A partir do momento que tu começa a rodar aquela iniciativa ali, é enorme o impacto. É diferente de você estar numa empresa pequena, você conseguir conduzir esse processo, porque a partir do momento que tu roda isso, tu vai estar olhando assim, não é só o impacto dentro da empresa ou dentro daquele time que tu está fazendo parte, mas tu vai olhar esse impacto no mundo como um todo. E agora, por exemplo, várias oportunidades que a gente está olhando muito para essa transformação social também e ambiental. A gente está muito preocupado também com essas questões climáticas, com a questão das ODS, com as comunidades que a gente interage. Então, por exemplo, eu estou dentro do time de inovação ali, onde a gente está olhando novos modelos de negócio e oportunidades para o futuro, olhando descarbonização. Então, estou dentro de um projeto ali que a gente está olhando como que a gente traz um modelo diferente e que a gente vai conseguir impactar positivamente, lucrando, né, no meio ambiente ali, de fato, para trazer essa transformação, para a gente olhar para o planeta, cuidar do planeta. Então, assim, tem essas vertentes, tem esse apelo, e dá para fazer parte de times onde está olhando para a sustentabilidade, está olhando para as pessoas de um jeito extremamente humanizado. Então, assim, é possível, né, e a gente tem esses espaços, e eles esperam que a gente ocupe esses espaços. Então, é muito importante a gente estar conectado e a gente saber que tem lugar para os jovens também, né? Porque às vezes a gente olha, a gente entra nessas grandes corporações, tu vê assim, é massivo, assim, a quantidade de pessoas com uma grande diferença ali de geracional mesmo. E poucas mulheres, setor de mineração, tem pouquíssimas mulheres ainda. É uma questão de transformação. Eu também sou LGBTQIA+, então é diferente, assim,
existe esse choque, mas essa transformação cultural está acontecendo e possibilidades é o que não falta. Então, tem muito espaço para a gente poder trazer esses impactos e essas perspectivas e trazer para um ambiente mais diverso. Boa. Eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente está muito no momento de transição, né? Se a gente olhar essa diferença geracional que existe, e olhar as possibilidades do futuro, eu vejo muito jovem como sendo essa conexão, né, entre o passado e o futuro. A gente consegue olhar para o passado que não deu certo, que a gente gostaria de fazer diferente, e a gente tem tempo ainda, né, para construir um futuro diferente se a gente se unir e começar a acessar essas oportunidades, esses espaços que vocês estão trazendo. E uma das coisas que os jovens comentam muito com a gente nos programas da Global Changemakers, enfim, é tipo, caramba, os problemas que a gente quer resolver são enormes, são históricos, são estruturais. Quem somos nós, né, diante disso tudo? E eu acho que um dos problemas que são mais recorrentes, assim, nas nossas conversas com os jovens são justamente das mudanças climáticas que a Grace estava trazendo. A gente olha para isso e fica, caramba, se a gente não agir agora, quando, né? O que a gente vai fazer? E aí eu queria trazer a Manu para a conversa também, porque, enfim, você tem bastante experiência buscando soluções para esses problemas e buscando implementar essas soluções. Então, para você, Manu, quais são os principais obstáculos que a gente precisa vencer para implementar essas soluções para o clima e qual que é o espaço que os jovens têm diante dessa mudança que a gente quer alcançar? Muito obrigada, Yasmin, por estar aqui, por essa pergunta também, que eu acredito que é uma pergunta extremamente importante, né? E os desafios são, de fato, múltiplos. Existe um entendimento atual da comunidade científica e também que foi validado em cúpulas internacionais, como na Conferência das Partes das Nações Unidas, que a gente precisa de um esforço realmente coletivo para evitar que o aquecimento global ultrapasse um aumento de 1,5 graus Celsius com relação ao século XIX, né? E isso requer que a gente realmente faça mudanças drásticas para reduzir essas emissões de gás de efeito estufa, em especial o CO2, e existem metas, né, que os países tomam, tanto nacionalmente, através das NDCs, elas são apelidadas assim, que são as Nationally Determined Contributions, né, e cada país vai determinando ali uma meta para 2030, para 2050, por exemplo, o que a gente precisaria hoje, né, para atingir essa meta de 1,5 graus Celsius seria algo como 45% de redução dos gases do efeito estufa até 2030, e até 2050 a gente deveria chegar a um carbono zero líquido. Então, o que significa isso na prática, né? Significa que a gente deveria realmente passar por uma transição energética muito grande, que a gente precisa realmente fortalecer essa questão de captura, né, do CO2 e de manter, assim como possível, os combustíveis fósseis no solo. O que eu acho que é muito interessante desse desafio, que tem a ver até com o que foi falado, né, pela Grace, pela Georgina, pela Tâmara, isso tem a ver com uma mudança de consciência mesmo. Eu acredito que é uma transformação que a gente precisa de vontade política, né? Existe muito essa questão de realmente ser algo que, sem dúvida, né, tendo aqui pessoas que trabalham em instituições multilaterais, organizações multilaterais, a importância disso ser feito de uma maneira acordada entre os países, apesar de a gente viver num sistema internacional anárquico, essa compreensão que deve ser feita através de diferentes setores, né? Então, e diferentes níveis, nível nacional, nível estadual, nível local, passando ali pelos grandes líderes mundiais e chegando até os líderes locais, uma mudança de consciência de ser humano mesmo, do indivíduo, porque por trás de um país, por trás de uma organização, por trás de uma empresa, existe um CEO, existe um funcionário, existe um cidadão. Então, no fim das contas, essa tomada essa transformação acontece primeiro nas mentes, né? Então, eu acho que esse é um dos principais desafios hoje, no Brasil principalmente, apesar da gente ter tomado uma nova meta climática de reduzir em 50% as nossas emissões até 2030, a gente vê algo acontecendo diferente no dia a dia, sabe? Então, o que a gente vê no discurso não necessariamente está acontecendo. Eu acho que esse é o desafio maior, né? Então, trazendo até, tipo, uma voz da juventude. Aqui eu penso na Vanessa Nakate, né? A Vanessa Nakate
realmente essa ativista de Uganda incrível, que eu tive a oportunidade de conhecer num corredor lá na COP26 ano passado, na Escócia, tipo, agarrar ela um pouquinho, conversar, tipo, 5 minutos sobre o trabalho dela incrível, eu acho que foi um dos discursos mais importantes ali, para mim, pelo menos, ano passado, que ela falou assim, a gente está se afogando em promessas, estamos cansados dessas promessas. Os compromissos não vão reduzir as emissões de gases de efeito estufa, as promessas não vão parar o sofrimento das pessoas, as promessas não vão impedir o aquecimento do planeta, apenas uma ação imediata e drástica nos tirará do abismo. Então, ela fala sobre isso, né? Sobre essa... as coisas precisam bater, né? Então, é muito fácil as empresas e os países colocarem metas ambiciosas, ainda mais para um futuro muito distante, 2050 e tal. Mas o que está sendo feito hoje? Como que a gente pode, enquanto indivíduo, enquanto profissional, nas nossas áreas de influência, fazer essas mudanças? Através do nosso voto, através como a Grace mesmo falou, estou trabalhando na Vale, mas como que ali eu posso trazer um pouco mais dessa questão a transição vai precisar acontecer? Como que isso vai ser feito aqui? Então, aonde que a gente pode, nas nossas zonas de influência, ir encaminhando para que essa narrativa seja respaldada por atos. Então, a Vanessa Lacate termina esse discurso dela falando assim, prove us wrong, prove que a gente está errado, prove que nosso ceticismo de que, de fato, vocês estão fazendo algo para as mudanças climáticas está errado. E eu acho que é aí que o jovem se insere, porque ninguém, como jovem, com a paixão, com a garra, com a energia, com a vontade de mudar, um pensamento holístico, mais empático, para realmente fazer a mudança acontecer. E é isso que a gente precisa, né? Então, bom, é isso que eu queria falar. Obrigada. Sensacional, obrigada, Manu. Então, acho que o que a gente está aprendendo na conversa até aqui existe espaço, precisamos ocupar esse espaço, precisamos pressionar as pessoas que estão nessa posição de liderança, precisamos, enfim, juntar, né, esses setores diferentes. Acho que cada uma aqui representa um setor bem diferente, né, da sociedade que está, de alguma forma, querendo movimentar o que precisa para gerar mudança. Só que eu entendo também que existem obstáculos políticos, econômicos, para pessoas que talvez não tiveram todo o acesso que a gente tem ao conhecimento, a oportunidades, né? Acho que todas aqui tiveram oportunidades internacionais incríveis, oportunidades nacionais incríveis, e a gente precisa também garantir que as vozes de diferentes grupos serão representadas para que a gente consiga que essa mudança alcance, né, todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. E aí, Tami, eu queria escutar um pouquinho de você, porque no seu trabalho com a Afroimpacto, você fomenta essas novas possibilidades para pessoas negras no Brasil, para ocuparem esses espaços também e gerarem mudança para suas realidades, né? Como que vocês lidam com esses obstáculos políticos, econômicos, estruturais, enfim, para que essas pessoas consigam tomar protagonismo das suas histórias e criar o futuro que elas gostariam? Primeiro eu queria agradecer novamente esse convite. Eu estou muito feliz assim, de estar conhecendo diferentes perspectivas e de estar conhecendo mulheres incríveis. Estou aprendendo muito, estou aqui com a canetinha anotando. E isso me revigora, assim, porque eu acho que é muito importante quando a gente conhece diferentes perspectivas e sai um pouco da nossa bolha e consegue ver outros pontos de vista. E já entrando um pouco no que você me trouxe, quando a gente fala de juventude, e principalmente de juventude negra, a gente fala de uma juventude que não sabe se vai ter futuro. Então, muitas das discussões que a gente está conversando agora, muitas vezes não chega para uma boa parte da população de juventude, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. A concepção de futuro que se tem ainda é uma concepção de futuro imediato, então a gente não consegue pensar o planeta está acabando, então o derretimento das geleiras está criando mudanças climáticas, porque tem necessidades básicas de hoje que não foram supridas. Então, quando a gente está falando de juventude negra, por exemplo, a gente está falando de uma juventude que tem um ciclo de vida que então chega aos 30 anos, por exemplo. Então, como pensar no futuro quando a gente está lidando com essas estimativas? Quando a gente intersecciona, né, que é mesclar pauta de gênero com pauta de raça, com pauta LGBTQI+, a possibilidade de uma pessoa negra, imagina, a possibilidade de uma pessoa negra travesti chegar aos 40 anos, uma pessoa trans chegar aos 40 anos. Então, a gente fica
a gente, quando intersecciona, a gente percebe que tem algumas questões que a gente precisa mexer, assim, né, para poder pensar em futuros. Ao mesmo tempo, quando a gente sai dessa rota e vai para as sessões, a gente também está falando de população negra que, mesmo com acesso à educação, ainda enfrenta discriminações em espaços tanto corporativos como não corporativos. Assim, se a gente pensar que racismo é uma perspectiva cultural e pessoas reproduzem racismo, então organizações também reproduzem racismo, né? Que é o que a gente chama de racismo estrutural. Então, mesmo quando a gente foge dessa rota, ok, já estou numa etapa diferente, né? Faço parte de uma classe social diferente, faço parte de uma população que tem acesso à educação formal, que tem acesso à pós-graduação, que tem acesso ao mestrado. Mesmo assim, a gente ainda esbarra em algumas barreiras corporativas, né? E eu venho trabalhando muito com diversidade nesse sentido, né? Quais são os biases que você tem, né? Quais são os viés inconscientes que vocês têm, que a gente tem, né? Que faz com que a gente ou não consiga acessar alguns espaços porque a gente acredita que não deve estar naquele espaço, ou que faça a pessoa do outro lado que está recrutando acreditar que a gente não merece estar naquele espaço. Então, são dois lados bem robustos e bem interessantes de se mexer, né? E aí, já respondendo o que você me perguntou, porque eu pensei, nossa, não tem como responder isso de uma maneira muito direta. O que a gente faz na Afro Impacto é trabalhar principalmente na mudança de mentalidade, porque a gente acredita que mesmo eu trazendo dinheiro e ferramentas, se a pessoa não acreditar que ela merece estar naquele espaço, todos aqueles arcabouços não vão funcionar. Então, por isso que nossa metodologia ela vai muito nessa perspectiva de empreendedorismo, autocuidado e diversidade. A gente entende que não tem como, não existe nada que aconteça na sua vida que faça com que você deixe de ser negro. Nem dinheiro, nem outras interseções, nem mudança de país, nada. Só muda a forma como você experiencia naquele lugar ser negro. E a gente tem algumas questões que vêm do nosso nascimento, né? Da forma como a sociedade vem tratando a gente, a nossa constituição enquanto pessoa. Então, a gente trabalha justamente nisso. A gente cria espaços de representatividade. Então, é importante para que outras pessoas negras vejam mulheres bem-sucedidas negras, vejam homens bem-sucedidos negros, vejam pessoas em geral bem-sucedidas negras. Não necessariamente ter uma história de vida como eu tive, né? Eu vim de um contexto de exclusão e de pobreza, mas tem pessoas negras que nunca vivenciaram isso. E tá tudo bem, eu acho ótimo que se conheçam outras realidades, para que a gente fuja de histórias únicas, né? Então, acho que a Afro Impacto vem muito nessa perspectiva de fazer com que todos se vejam em lugares diferentes, e a partir daí se tenham referências de que podemos estar em espaços diferentes. A gente cria espaços somente, cria espaços negros, né? Que todos podem entrar, mas que o protagonismo de fala negro para criar essa perspectiva de que precisamos falar sobre o que acontece na nossa vida, precisamos falar sobre como é que a gente pode aprender ferramentas de uma forma diferente. E uma coisa que eu acho muito importante, assim, que eu sempre digo, a gente precisa saber como é que funciona o ambiente corporativo para quem é preto, como é que funciona as pautas e discussões em organizações internacionais para quem é negro, como é que funciona para a gente lá, para que a gente consiga, de fato, transcender esses espaços. Então, é muito nesse lugar de acolhimento, de mesclar coisas mais técnicas, mas com skills, soft skills que são necessárias para que a gente consiga, né, de fato, se desenvolver nos espaços. Sensacional, Tami. Obrigada. Eu adorei a perspectiva que você compartilhou sobre esse trabalho mais interno que vocês fazem com as pessoas e também para que elas possam alcançar esses espaços e fugir dessa história única, né? Gostei muito dessa expressão que você usou ali, para a gente conseguir ver pessoas diversas em lugares diversos e ter outras narrativas possíveis, né? Achei isso muito bonito. E eu acho que todas vocês representam isso de alguma forma, assim, pessoas que, apesar de muito jovens, mulheres, LGBTIA+, pretas, enfim, conseguiram chegar em espaços de influência e hoje estão falando para a gente como chegaram lá, né? E aí acho que uma pergunta que eu tinha sobre isso, para a gente aprofundar um pouco mais, quais foram as principais oportunidades, as principais conexões, conhecimentos, talvez insights, viradinhas de chave, assim, que contribuíram para vocês estarem onde estão hoje? E aí, quem quiser começar, fica à vontade, não vou chamar uma ordem específica. Eu posso começar, então, já que não precisa Fica à vontade, Cris. Eu era uma pessoa extremamente e eu
entendi que eu precisava pegar e para poder ocupar esses lugares a gente precisa, porque deu uma conexão estável aqui. Tá chegando sua fala agora. Sua imagem tá travada, sua fala tá chegando. Tá bom, beleza. Tá, qualquer coisa me manda que eu entro no celular. Então, basicamente, eu acho que para aprender a se posicionar, eu entrei em lugares e redes que me ajudavam a melhorar minha oratória. Esse foi um dos pontos. Eu senti agora muito tímida, e daí por isso eu acabei entrando para a JCI, que é uma ONG internacional, está em mais de 100 países, a gente preza por desenvolvimento pessoal, e muito para desenvolver as nossas skills para a gente poder se tornar as lideranças que a gente quer ver. E para daí sim melhorar a comunidade. Então a premissa da JCI é muito isso. Vamos olhar para si primeiro, ver o que precisa arrumar, e aí sim a gente fazer e desenvolver projetos para a comunidade, e sempre pautados nos ODS da ONU. Então, assim, isso abriu um leque, assim, incrível, assim, acho que fez toda a diferença, assim, na minha vida, tanto profissional e pessoal. Isso me fez, né, estar à frente de poder dar treinamento, melhorar a minha oratória, me conectar com pessoas, não só que estavam ali, né, trabalhando por um mesmo propósito, mas de diferentes países. Me fez abrir muito mais esse leque, que eu vim de Joaçaba, uma cidade meio oeste de Santa Catarina. No ensino médio eu não tinha essa perspectiva de estar onde eu estou hoje, nem imaginava que eu poderia chegar, né, tão longe. E acho que sair da cidade natal, né, aquela coisa, se mudar, ir para outro lugar, se aventurar, acho que é importante estar aberto a essas perspectivas, estar aberto a conhecer essas redes e fazer um bom networking. Acho que networking é uma das chaves, e se a gente aproveita essas conexões de um jeito para chegar onde a gente quer chegar, acho que é importante a gente fazer esse exercício, né? Porque é difícil, assim, onde a gente quer chegar, o que a gente quer se tornar, e ao mesmo tempo a gente poder traçar e criar uma rede de mentores para a gente também. Então, isso foi uma das coisas que eu acabei fazendo e que me ajudou muito. Eu sempre ia no LinkedIn e pensava, beleza, agora eu quero entrar nessa área de gestão de produto digital. Eu ia lá, entendia qual que eram as pessoas referências no assunto em relação a esse ponto, mandava um LinkedIn, sou fã, queria muito uma mentoria, e daí fazia essas conexões, já esperando o não como resposta, mas é isso, não a gente já tem. E aí me ajudou muito, assim, abrir o leque, porque tem muita gente que está disposta a fazer esse give back, né, de trazer de volta esse conhecimento e de ajudar outras pessoas a chegarem, e às vezes não, ou são tímidas, ou não estão em redes que permitem isso. Então, acho que é muito legal a gente poder, né, contar com esse tipo de coisa, e a gente também se aventurar desse jeito, assim, beleza, quero melhorar nisso, quero me conectar para isso, quero chegar lá, como é que eu faço? Como que eu crio essa trajetória? Quem que pode me ajudar nisso? Que redes que podem me potencializar e trazer as skills que hoje eu não tenho para eu poder me tornar isso? Acho que é importante a gente também olhar para quem a gente se relaciona, né? É importante a gente estar num meio diverso, num meio onde a gente consiga encontrar essas diferentes perspectivas e opiniões, porque a gente tem que melhorar para caramba, a gente está num constante processo aí de evolução, e a gente precisa estar numa rede que ajude a apoiar essa mudança acontecer. Então, acho que é muito isso também. Olha a tua rede de amizades, olha as pessoas que tu se relaciona. Elas realmente te contribuem para tu ser uma pessoa melhor? Você tem amigos, né, diversos? Se você não tem, para pensar, que bolha é essa que você tá, né? Que mundo é esse? Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente a construir essas trajetórias, e acho que o resumo da ópera aqui é como que a gente se conecta com as pessoas certas e aproveita essas redes. Eu faço muito parte de várias redes, além, né, da JCI, já estou há mais de 6 anos nessa organização, também faço parte do Global Shapers, estou sempre me conectando, dou rede de mentorias. Acho que é importante a gente estar ocupando esses lugares e se conectar cada vez mais. A gente sempre tem algo a aprender, e acho que esse é o ponto. Se em algum momento isso mudar, se a gente mudar essa opinião, a gente alguma coisa errada. A gente precisa rever nossas. Com certeza. Obrigada, Grace. Acho que todas as suas dicas sobre olhar para si, sobre melhorar nas habilidades que a gente acha que precisa melhorar, sobre conexão, rede, networking, são super válidas. Eu espero que o pessoal esteja anotando tudo aí, porque eu tô. E para as outras meninas, gente, quem quiser contribuir, pode abrir o microfone. Eu estou escutando, eu quero ver as duas primeiro. Manuela, Tamila. Então... Obrigada.
Não, eu adorei, viu, Grace? Eu tô aqui tomando nota. Mas eu acho que uma coisa que funcionou muito para mim foi entender que a gente nunca sabe onde que estão as oportunidades certas ou oportunidades erradas, né? Tipo, eu acho que todos os momentos, assim, acabam sendo momentos de oportunidade. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. O que fez com que eu construísse a minha rede foi programa de desenvolvimento. Então, eu já comecei, sou aquela longueira, sabe? Então, são 10 anos de ONG, gente. Entrei na ESEC em 2009. Entrei na ESEC em 2009, mudei de posição. Tipo, gente, não dá para fazer mais nada aqui. Aí eu fui, fiz intercâmbio, voltei, fui para outra área. Isso me ajudou muito a conhecer pessoas. Da ESEC fui para a Social Good Brasil, então entrei como fellow da Social Good. Depois eu fui para a rede da Pense Grande, que é da Aliança Empreendedora. Depois eu fui para a rede do Instituto Amani. E assim eu fui construindo e conversando com pessoas. Eu acho que relacionamento, né? O network, mas relacionamento, que eu acho que é mais importante do que você conhecer pessoas, é você saber manter aquela rede. Então, acho que só conhecer a pessoa e trocar o cartão é legal, mas o que vem depois é o que faz a diferença, que é como você é visto, como é que você é lembrado na vida daquela pessoa. E praticamente todas as oportunidades que eu consigo hoje, são de pessoas que lembram de mim por algum motivo, assim. Aconteceu alguma situação, aí a pessoa viu alguma fala minha, ou então conheceu a minha história de alguma forma. 2, 3 anos depois, a pessoa lembra, olha, surgiu uma oportunidade aqui, eu não sei por que eu não consegui esquecer de você. E foi basicamente assim que eu construí minha trajetória, assim, né? Tenho muitos amigos que vieram de trabalho e vice-versa. Muitas pessoas que construíram alguma coisa, às vezes a gente acha que construir esse relacionamento é algo muito grande, mas às vezes uma live juntas no Instagram já é o suficiente para você fazer um vínculo. Ou então, ao você mostrar para o trabalho, oh, por favor, compartilha aqui meu trabalho, isso já ajuda você a criar um vínculo e vice-versa, assim, porque o que mais importa é que você seja lembrado em meses de oportunidades, né? Então, eu acho que manter essa rede e fazer o possível para manter essa rede cada dia mais enérgica, diversa, ser vista nos espaços, faz o maior sentido. A questão é constância também, né? Sensacional, acho que complementou super bem o que a Grace trouxe, né? De criar essas conexões para avançar nas nossas habilidades, para alcançar as oportunidades que a gente gostaria, mas também manter essas relações, né, a longo prazo e ser muito intencional com relação a isso. Acho que isso é algo que eu tenho aprendido bastante também. E para você, Manu? Nossa, tantas coisas brilhantes que eu vi até agora e, assim, sensacionais. Algumas coisas que eu nunca fiz, outras que eu já fiz e acho que realmente fez toda a diferença na minha trajetória. Mas o que eu pensei foi um desenho que eu via, um cartoon, que falava assim, como as pessoas acham que elas precisam para seguir adiante, ou seja, tipo um mapa dizendo exatamente o que você deve fazer e para onde ir, vira para a esquerda, vira para a direita, anda 10 passos, e como de verdade acaba sendo a trajetória. Você tem uma bússola, você tem uma direção mais ou menos de onde você gostaria de ir, e aí você começa, você dá o primeiro passo. Então, eu vi assim, na minha vida, eu tentei ter vários planos, vários projetos e organizar as coisas de uma maneira linear. E às vezes o projeto ia, tipo, voava, sabe? Aquele projeto que eu tinha parava de existir. Ou uma oportunidade que eu queria muito, que eu lutei muito, e aquela porta, tipo, se fechou para mim. Eu acho que a grande chavinha que virou para mim foi que nada era perdido. Até mesmo quando eu estava colocando a minha energia, a minha força, o meu tempo, me preparando para chegar em determinado lugar ou para fazer um determinado projeto, se ele não acontecesse exatamente como eu havia planejado, ainda assim, muitas coisas tinham sido conquistadas no caminho. E provavelmente, se eu não tivesse me movimentado, eu não chegaria num outro lugar que eu nem sabia que existia, mas que também era importante. Então, eu acho que essa foi assim uma grande transformação, tipo, assim, na minha vida, foi entender que nada é perdido se você se movimenta com intencionalidade, mesmo que você não chegue no objetivo que você tinha traçado no primeiro momento. E é isso, relacionamento, eu acredito que de verdade é tudo, não aquele relacionamento que é feito de uma maneira o que você pode me dar, né? Tipo, uma coisa assim, egoísta, mas é algo que vem de uma vontade genuína de conhecer pessoas, de conhecer a história delas, de pensar como que a gente junto pode fazer alguma coisa que tenha de fato impacto, né? Eu acho que esses são os melhores relacionamentos. E aí, como realmente
a Tamila falou, anos depois você encontra essa pessoa e vocês fazem alguma coisa juntos que vocês nem imaginavam antes. Então, essas coisas são esses relacionamentos de fato genuínos, né, que acontecem e com essa diversidade, né? Quanto mais você puder transitar entre o diferente, eu acho que é melhor. E não só, eu estava ouvindo uma pessoa falar, tipo, não só criar as pontes, né? A importância de criar pontes, a gente fala muito sobre isso, mas a importância de atravessar as pontes, né? Você não pode só criar pontes, mas você deve atravessar essas pontes. Então, eu acho que é isso. Sensacional, obrigada, Babi. Georgiana, vai lá. Obrigada, não, eu estava escutando porque eu queria ver um pouquinho a perspectiva aqui, eu acho bem legal. Eu acho que a primeira coisa, e vai muito no que a Manuela está falando, é ter vontade, ter perseverança. Cara, você tem que ter um plano, mesmo que o teu plano não vai dar certo no final, ele vai mudar, mas se você não tiver um plano, tiver uma vontade de ir e traçar esse caminho e tentar chegar nele, depois ele mudar não tem problema, mas você tem que ter esse plano, porque isso vai te dar a vontade, vai te dar a perseverança. Aquela coisa chata do ler, estudar muito. Não tem como não fazer isso. Você tem que ler, estudar muito e saber escrever bem. Porque, cara, é incrível como a gente vê as pessoas não poderem fazer, não ter uma capacidade de síntese, né? Você precisa entender esse mundo globalizado, poder ter essa capacidade de síntese e traduzir aquilo por escrito, porque é por escrito hoje, apesar de todos os vídeos que a gente está fazendo, é por escrito que a gente se comunica, é muito importante também. Essa parte, eu acho que você ler, estudar, escrever bem, é uma coisa muito importante. Eu também, totalmente, como o Grace estava falando, acho que é muito importante, as conexões são muito importantes, o networking é muito importante, mas tem que ser um networking verdadeiro, tá? Você tem que ser verdadeiro, você não pode tentar fazer um personagem, né? Esse personagem, ele não se sustenta e você acaba sendo frustrado. Então, realmente, busque quem eu sou, o que eu quero projetar, o que eu quero, com quem que eu quero conversar, com quem que eu quero conectar, né? Eu sempre falo que as pessoas têm que escolher o seu chefe, né? A coisa mais importante não é nem onde você vai trabalhar, mas é com quem você trabalhar. E essa pessoa também tem que ter pode ter ideias completamente diferentes das suas, mas pelo menos ter os valores, né? E também ser uma pessoa verdadeira, isso é muito importante. E hoje o jovem tem a capacidade, né, de se conectar, e como a Grace estava falando, tem o LinkedIn, está tudo online, você pode conectar, você pode seguir por Twitter. Eu fico imaginando, assim, né, se eu tivesse tido o Fred Mercury no Twitter, né, na sua época, se eu pudesse mandar mensagem para ele, cara, você imagina como teria sido. Quando eu fui estudar fora, no exterior, não tinha internet, assim, não tinha, eu tive que escrever para a Unesco, encomendar, comprar um livro onde estavam todas a lista das universidades, mandar carta para as universidades, perguntar que programa que elas tinham, receber a carta de volta, fazer aplicação por carta, ficar lá esperando. Igualmente também, quando fui, né, meu primeiro trabalho, também eu mandei uma carta escrita, né, para cada uma das instituições que eu queria, e receber uma carta de volta, você ficar lá esperando o correio passar para você receber essa carta, e eu tenho uma entrevista. Hoje não é assim, você entra no LinkedIn, a pessoa se conecta, você faz um network muito mais rápido, mas essa velocidade e essa facilidade também faz com que as coisas muitas vezes fiquem num nível mais raso, e por isso eu falo que tem que ter o verdadeiro, tem que ter o atrás, você tem que ter esse poder de síntese para poder passar suas ideias, né? Eu acho também que o jovem tem muito medo de passar suas ideias, fala com o que eu posso contribuir? Claro que você pode contribuir com bastante, mas pensa o que você quer passar, né? E também, aí que a Grace estava falando, essa parte do poder de oratória é importante. Também eu estava falando também de mentores, né, de conectar com pessoas que possam te ajudar. Eu acho que isso é muito importante, como eu falava, né, escolha seu chefe ou uma pessoa que possa, às vezes até trocar uma ideia, né, você poder fazer aquela para poder ver se está no caminho certo.
E também pessoalmente, né? Eu acho que você, nas suas relações do dia a dia, muitas vezes tem relações de amizades muito tóxicas, né? E pensar, para que eu estou, né, com ela? Isso aqui está me levando para onde eu quero ir? Né? E eu acho que essa análise é uma coisa diária, todos os dias você dá aquele passo, né? E quando você olha para trás e no plano, né? Você olha para trás e você vê o que você avançou, e às vezes você avançou muito mais do que você já tinha planejado. E por último, eu diria não ter medo. Eu acho que o medo também é uma coisa que freia a gente demais. Cara, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? Onde que eu vou chegar? Que não eu vou receber? Né? Então, eu acho que aqui também essa coisa do medo, essa barreira do medo é dizer... Isso não quer dizer que você se arrisque em fazer qualquer coisa, mas você pesa os riscos, você pondera, analisa e vai, com fé. Eu diria isso. Ótimo, Georgiana, muito obrigada. Eu não tinha parado para pensar, gente, como era mais difícil criar essas conexões, né, antes da internet. Eu acho que é uma coisa que a gente leva tanto como dado, e o nosso desafio, eu acho que hoje em dia não é nem criar essas conexões, é justamente fortalecê-las de um jeito intencional para nos ajudar a alcançar nossos objetivos, né? E vice-versa, que a gente consiga contribuir com os outros também. Grace, eu vou passar para ti, vi que você está com a mão levantada, e aí aproveita e já responde aqui a pergunta do Murilo. Ele perguntou qual é o nome do programa que você participou. Acho que você puder repetir aquelas referências para o pessoal anotar. Tá, não, tranquilo, perfeito. Acho que só para complementar, depois de ouvir todo mundo, assim, acho que outras coisas que me ajudaram muito foi consistência, assim como a Georgiana falou. É isso, assim, você quer um objetivo, tu precisa se especializar e para tu ter propriedade do que você está falando, você precisa estudar, né? Esse é o mínimo. Então, assim, acho que esse é um ponto, consistência, alteridade, que é uma coisa que para mim, empatia sempre ficava assim, a gente precisa ser mais empático, mas até certo ponto a gente consegue ser empático. Por isso que a alteridade, ela serve muito mais, sabe? Porque entender as diferenças, entender que a gente precisa compreender a realidade do outro, mas entender que ela é distinta da sua, isso é importante também, porque senão a gente parte do princípio que a gente devia ser igual, só que a gente tem desigualdades e a gente precisa trabalhar nelas, né? E vai ter pontos diferentes para a gente atingir, né? Para ser algo mais com mais equidade. E outra questão também que eu aprendi muito, e foi uma coisa mais recentemente que eu parei para pensar muito, foi essa questão de quais valores são inegociáveis para a gente. É muito importante a gente saber o que é inegociável e não se submeter a valores que não são correspondentes aos nossos, porque isso machuca, isso vai fazer a gente atrasar nosso ponto de vista de onde a gente quer chegar, isso vai mudar a gente às vezes para um jeito que não é onde a gente gostaria de estar. Então, assim, é muito importante a gente se munir, né, de ambientes que de fato tragam essa potencial evolução para a gente, transformação. Então, acho que só para responder a pergunta do Murilo ali, na JCI eu participei de vários programas e projetos, assim, eu já fiz muitos cursos de oratória, depois acabei virando facilitadora, já treinei mais de 2.000 pessoas em oratória, e aí foi muito bom também, porque acho que parte de sair da zona de conforto beleza, tu já estudou sobre aquilo, às vezes tu não é ainda, poxa, não só a referência que eu ainda acho que devia ser para dar aquele treinamento, mas vai lá e tenta, isso também vai ser um processo de aprendizagem, isso também vai fazer você se colocar em situações diferentes para você aprender a lidar contigo mesmo. Porque é aquilo que a Georgiana falou, o medo está ali, mas a gente tem que aprender a viver com medo, não, o medo vai estar sempre ali. Como que a gente dosa isso de um jeito que não atrase a gente? Então, assim, a JCI tem vários programas com esse desenvolvimento para jovens, acho que é bem bacana, tá presente no mundo inteiro. O Global Shapers também aí, tá? Que é uma iniciativa que surgiu ali no Fórum Econômico Mundial. Além disso, fazer parte de redes diferentes, entrar para projetos, coordenar iniciativas. Vai, mete a cara, mete a coragem, tu vai errar. Mas é na falha que a gente também aprende, a gente tem que estar aberto também a experimentar, e acho que é muito sobre isso também hoje em dia. Às vezes a gente não sabe como chegar lá, a gente tem aquela meta, beleza, mas quais são os esforços que a gente vai estar fazendo e quais são os aprendizados ali, mesmo que seja do aprendizado do erro, que vai ajudar a gente a chegar naquele resultado. Muita coisa às vezes vem do erro. Então é muito importante a gente saber olhar para frente nesse aspecto. Bom demais, obrigada, Grace. Tem uma perguntinha interessante do Matheus também.
ele fala: antes de mais nada, obrigada a vocês por compartilharem o conhecimento e experiência. Minha dúvida é nas experiências de vocês e como vocês se posicionam ou se impõem dentro dos ambientes, principalmente tendo em vista as barreiras e dificuldades relativas a preconceitos e resistência em relação a vocês serem jovens. Como que vocês se posicionam, se impõem dentro dos respectivos ambientes onde vocês trabalham, e enfrentam essas barreiras de preconceitos que se devem ao fato de vocês serem jovens? Quem quiser começar, fica à vontade. É uma pergunta difícil, hein? Matheus, pergunta de $1 milhão. A pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Bom, vou tentar começar a responder. Com certeza com a ajuda das minhas colegas, novas colegas e futuras amigas aqui presentes, a gente vai ter uma resposta aí, no mínimo, para, sei lá, tentar de alguma forma ser uma bússola. Eu acredito que quando você trabalha com paixão e com valores, realmente isso faz muita diferença. Eu acho que as pessoas percebem isso. Quando você está fazendo uma coisa que é genuína, quando você faz uma coisa que você leva a sério no sentido de compromisso, sabe? Acho que isso muda muito. Mesmo você sendo jovem, eu acho que isso muda a maneira como as pessoas te ouvem. E também, tipo, se o que você fala alinha com o que você vive, com o que você faz. Nem sempre todo mundo vai poder te conhecer dentro e fora de um espaço para saber se aquilo que você vive é o que você é. Mas eu acho que às vezes dá para perceber isso numa fala em pouco tempo, né? E acho que isso faz muita diferença na forma das pessoas ouvirem umas às outras. Isso não quer dizer que seja fácil, eu acredito que é um desafio. Até hoje eu já nem me considero mais assim tão jovem. Eu estou chegando aí, vou fazer 30 anos esse ano e, claro, sou jovem, mas já vejo um pouco diferente o que seria, tipo, ser uma pessoa, tipo, adolescente ou estar no início aí dos seus 20 e poucos anos. Eu acho que é ainda mais difícil, e sendo mulher ainda mais difícil ainda. E não vou mentir que é um desafio todos os dias. E eu acho que, eu espero que a gente possa trabalhar para viver uma situação diferente. E como mesmo a Tamila falou, existem interseccionalidades, né, que vão tornando a nossa voz cada vez mais difícil, entre aspas, de ser ouvida, que é uma coisa realmente desafiadora, que vai ficando desafiadora cada vez mais, dependendo dessas interseccionalidades. Mas que eu espero que ainda em vida a gente consiga ver isso mudando aí nos próximos 50 anos. Mas eu acredito que, enquanto eu viver, eu vou passar por esses desafios. Assim, eu não consigo imaginar num futuro assim próximo, num curto tempo, isso não acontecendo. Agora, o que bate muito com o que as meninas falaram aqui, com as mulheres falaram aqui, é que a gente está realmente tendo que ir além do medo. A gente não pode deixar que isso pare a gente. Então, não deixar o medo parar e não deixar que essas limitações mudem quem a gente é. Porque o que eu percebo, às vezes, são algumas lideranças de mulheres que começam a mudar a maneira como elas se vestem, mudar a maneira como elas falam. Eu não posso ser tão feminina, eu não posso, tipo, usar essa roupa, porque senão não vão me levar a sério, alguma coisa assim, ou eu não posso falar de um jeito tão doce, talvez eu tenha que falar de um jeito mais duro, talvez você não deve sorrir, eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver diferente, que, tipo, jovens mulheres pudessem se apropriar da sua juventude, pudessem se apropriar do seu idealismo. Tipo, uma das amigas que eu mais admiro é a Amanda Costa, que trabalha para o Perifa Sustentável, não sei se vocês conhecem ela, que é justamente falando sobre o movimento negro, sobre a juventude, sobre mudanças climáticas, de como que isso é o lugar mesmo de gente da periferia estar falando, de como que esse é o lugar dela, e ela é extremamente sonhadora, e no início as pessoas falavam: nossa, mas você fala de um jeito tão utópico, mas nossa, você fala de um jeito tão sonhador, você parece uma menina falando e tal. E como que esse jeito dela, menina e sonhador, fez com que ela seja uma das pessoas que mais eu vejo hoje, que eu conheço no meu ciclo de amizades e profissional, de gente que está fazendo a diferença, sabe? Então, enfim, falei muito, né? Mas eu acho que é por aí, né? Tipo, da gente não deixar de ser a gente mesmo, da gente se voltar dessas pessoas que veem a gente de um jeito que às vezes a gente até mesmo duvida, porque a gente nem sempre está super
com a autoestima lá em cima, nem sempre a gente está vivendo um momento super de tranquilidade, de paz, às vezes a gente está passando por muitas ansiedades, por dificuldades mesmo, emocionais, a questão de saúde mental é uma coisa que a gente tem que conversar, e a importância da gente estar rodeado de família, de amigos, de pessoas que vão lembrar a gente de quem a gente é quando a gente esquecer. Né, que vão, tipo, ver esse potencial de falar assim, eu vejo quem você é, eu vejo a líder que você é, eu acredito no seu sonho, eu tô contigo, vamos junto e tal. Então, eu acho que isso faz muita diferença também, assim, de verdade. E eu ficaria muito grata se ao final dessa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente pudesse estar mais junta também. Eu tô conhecendo, né, a Georgiana, a Tâmila, a Grace hoje, e assim, ouvindo vocês, eu já sei que eu gostaria de estar mais perto de cada um aqui. Incrível, Manu. Nossa, concordo muito. Acho que já vivi muito isso que você estava falando. Constantemente eu fui a pessoa mais jovem ou a única mulher da sala, ou enfim, e acho que a gente tem que lidar com esse medo mesmo e acreditar em si também e usar essas oportunidades da melhor forma. Gente, a Amanda, que a Manu falou, gravou um webinar junto com outras duas meninas incríveis para o DCM, que está no nosso canal do YouTube. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou colocar o webinar da Amanda, ela e mais duas meninas. Elas falam sobre como a juventude pode se tornar a mudança, a solução que a gente quer ver para os problemas sociais, ambientais do mundo, enfim. E elas falam isso com uma energia, com uma paixão que é muito contagiante. Então, eu super recomendo para depois do evento, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tema e conhecer o trabalho da Amandinha. Sensacional esse webinar que ela gravou para a gente. Bom, Tami, vai lá, quero te escutar também. Muito. Não, eu concordo muito com o que a Manuela disse. Eu acredito que essas questões não são questões que a gente pode pensar a longo prazo como não acontecer. Principalmente para a gente que está vivendo agora esse choque de gerações, né? Então, a gente vem de uma geração que está cada dia mais digitalizada, mais tecnológica, que está chegando no mercado de trabalho, encontrando uma geração que já está ali há muito tempo e é boa parte analógica, ou é acostumada a fazer as coisas em um outro ritmo. Então, exige que a gente se imponha cada vez mais, assim, mas se envolver com se impor um pé no chão, assim. E uma coisa que eu só adicionaria ao que a Manu falou é a questão de a gente não negligenciar o autocuidado, sabe, nesse processo. Porque a gente foca muito em habilidades técnicas, mas essas soft skills, muitas vezes, elas ficam em segundo plano. E são as soft skills que fazem com que a gente consiga se impor nos espaços. Então, eu não conseguiria me impor a falar em público se eu não fizesse terapia, ou se eu não fizesse ações para poder aprender a me comunicar melhor, ou para poder traduzir o que eu penso de uma forma melhor. A CNV me ajudou muito, né? A comunicação não violenta me ajudou muito nisso, porque é muito preciso que a gente veja fatos e nas ficções científicas que a gente cria na nossa cabeça. Isso ajuda muito no processo de se impor, porque você começa a construir argumentos em cima de propriedades. O fato é X, dentro de Y isso está correto ou isso não está correto, eu penso Y e a melhor maneira da gente resolver isso juntos ou não, né, é dessa forma. Então, isso faz com que a gente consiga colocar limites muito mais no plano do possível da racionalidade, mesmo que a racionalidade seja não me sentir muito bem com o que aconteceu. Então, isso, de alguma forma, me faz sentir que está errado. Não tem problema, mas que a gente consiga nomear sentimento nessa perspectiva para trazer, né, essa sensibilidade de uma forma racional para o ambiente corporativo. Isso me ajudou muito, principalmente em relações de negócios, com situações de discriminações de machismo mesmo, né? Coisas sutis, por exemplo, mansplaining, que é uma coisa que acontece muito. Ou então, uma pessoa pegar a sua ideia e aí explicar, já aconteceu isso comigo, né? Explicar a sua ideia para você como se fosse sua, né? Como se fosse da outra pessoa. Então, é muito importante a gente nomear situações, assim, parar a situação e trazer. Então, eu acabei de explicar isso. Eu disse exatamente a mesma coisa. Isso ajuda muito a fazer com que a gente não crie ficções em cima de situações. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver minimamente equilibrado, né? Se a gente estiver minimamente fazendo terapia, se a gente minimamente estiver se autoavaliando, minimamente conseguir romper algumas barreiras. Eu acredito que medo sempre vai existir, medo das consequências, medo de vou perder o emprego, não vou conseguir mais trabalhar no lugar nenhum. Eu acho que isso sempre acontece. Mas se a gente começa a deixar valores negociáveis muito flexíveis, isso vai destruindo a gente aos poucos. Então, quanto mais a gente focar em autocuidado, se conhecer e tentar
romper nossas próprias barreiras para colocar limite, que às vezes a gente acha que é um limite de trabalho, mas é um limite da vida. Não consigo botar limite em pessoas em geral, e a gente traz o mundo do trabalho, então quanto mais a gente consegue focar em soft skills, eu acho que mais as coisas funcionam no mundo corporativo. Assim. Com certeza, Tami. Obrigada por trazer isso, super importante. Inclusive, gente, a gente vai ter uma sessão hoje às 4h30 para falar sobre autocuidado e gestão de tempo para agentes de mudança, pessoas como nós que querem mudar o mundo, estão sem tempo para nada e estão se negligenciando aí. A gente está de olho nisso, porque é uma das questões mais que tem surgido mais assim nas nossas discussões com os jovens também. Então, 4h30, inclusive vocês, meninas, se quiserem participar, estão convidadas também. Grace, vai lá. Você quer compartilhar alguma coisa? Eu não sei se a câmera dela falhou. Acho que a internet dela falhou. Parece que travou. Travou, né? Inclusive, Georgiana, aproveitando, enquanto a gente espera a Grace voltar, a Luísa fez no chat uma pergunta para você. Ela falou, a Georgiana disse sobre estudar e ler bastante. Tem como perguntar para ela qual é o livro que mudou a vida dela, a forma de ver o mundo, ou que trouxe muitos ensinamentos para ela? Algum livro, alguma leitura, recurso específico que você nos recomendaria? Olha, Luísa, é uma pergunta difícil, porque eu leio um monte de coisa, e leio pouco agora, com os dias, né, e-mail, e agora com Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, tudo, eu acho que eu leio muito pouco, mas eu leio de qualquer coisa, eu realmente gosto de pegar coisas bem diversas. Então, assim... O que me trouxe ensinamento? Eu acho que ideias, por exemplo, Darwin e a diversidade genética, né? Você pensar na diversidade genética, o que trouxe aquilo, né, para o ser humano, quanto à diversidade genética, e aplicar aquilo para o pensamento, é uma coisa assim que eu acho que é algo que é muito importante você colocar. Mas recentemente também saiu Os Vieses, né? Pensando Rápido e Devagar, do Kahneman. Eu acho que é um livro muito interessante, pesado, difícil. Eu dormi várias vezes em cima dele, mas é um livro que eu acho que é bastante interessante para ver. Mas eu leio assim de tudo. Um livro que eu acho que é fantástico é Neruda, Confesso que Vivi. Confesso que Vivi, você pega aquele livro e vê como ele conta a história dele e de onde ele nasceu. Um lugar pobre, no meio do nada, onde só chovia, e ele fala da água, e ele fala da floresta, e ele fala, você escuta os passos dele, né, caminhando naquela floresta, aquela água, e eu acho que esse livro, se a gente consegue se conhecer e conhecer de onde a gente vem, igual a Neruda conhece e pôde colocar de uma forma tão linda, né, a história dele, eu acho isso super inspirador, e a gente tem que saber de onde veio para poder saber para onde vai, né? Mas eu leio de tudo, assim, outro super comercial, mas que eu li o livro, depois saiu um monte de série aí, mas a Marie Kondo, quando saiu o livro dela, de como se organizar, isso para mim foi fantástico. Joguei fora metade das minhas coisas, falei, eu não preciso disso, e de verdade comecei a aplicar aquilo também na vida. Para que você se apegar nas coisas, que eu estava falando no começo, né? Amizades tóxicas, para que eu preciso daquilo, eu não preciso daquilo para viver? E aí você começar a se liberar, porque no mundo consumista que a gente tem uma coisa de acumular, tanto acumular objetos, quanto acumular pessoas, acumular necessidades, acumular pensamentos, e eu acho que muito dessa falta de saúde mental que as pessoas estão tendo hoje é essa acumulação, né? Então, você pegar essa ideia de Marie Kondo, que é uma ideia simples, falar, não preciso de metade disso aqui, ou de muito mais do que metade, né? Eu preciso de só um pedacinho, eu acho muito legal. E um último, eu estou lendo agora um livro que se chama 1491, e não terminei ainda, mas eu estou apaixonada, que é um livro sobre as civilizações das Américas antes da chegada dos espanhóis. Como eram muito mais, tinham muito mais pessoas, eram muito mais civilizadas, tinham muito mais coisas aqui que a gente não se imaginava.
E para, né, no Virtual Summit da América Latina, eu acho que a gente tem que se conhecer, a gente tem que valorizar esse passado, né, da América Latina, os indígenas que estavam aqui, essas civilizações que eram muito mais avançadas do que se tinha na Europa na mesma época, do que se tinha do outro lado, né, na Ásia na mesma época, e a gente não conhece. Aqui El Salvador é um terreno, né, é um território maia, né, tem as ruínas, e a gente vai conhecendo também um pouco dessa história, e eu acho que vale muito a pena também dar uma olhada nessa história da América Latina. Aqui alguns para dar umas ideias. Obrigada. Sensacional, adorei, Georgiana. Nossa, muitas dicas, acho que elas se complementam super bem, né? Você trouxe livros que são mais sensíveis, poéticos, enfim, livros de história, livros ficção, não ficção. Acho que a gente tem que ter uma leitura bem diversa mesmo, para conseguir se fortalecer e ganhar, enfim, o conhecimento que a gente precisa para se posicionar também. Sensacional. Gente, estamos chegando ao fim, temos 2 minutinhos aqui só de painel, passou super rápido, né? Eu me assustei quando eu olhei para o relógio. A Grace, acho que a internet dela caiu, mas se ela voltar, a gente traz ela para a conversa também. Eu queria terminar, talvez, com uma indicação, uma recomendação, uma inspiração para as mulheres que estão nos assistindo. A gente construiu um painel todo feminino, a gente falou um pouquinho sobre os desafios, oportunidades, né, questões que a gente vive por ser mulher em posições de influência. Então, o que vocês diriam para as mulheres que estão nos assistindo? Talvez em uma frase ou duas. Vou começar com a Tami. Ai, uma frase ou duas, ai meu Deus. Ai, gente, a primeira frase seria: leiam O Poder da Vulnerabilidade, de Brené Brown, acho que isso ajuda muito. E a segunda é: acreditem sempre em você. Acho que se a gente não acreditar na gente, a gente não consegue fazer com que as outras pessoas acreditem na gente. Então, quanto mais a gente consegue acreditar e confiar na gente e aceitar a vulnerabilidade e erros, as coisas acontecem e fluem. Sensacional. Manu, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? Bom, eu sou muito fã da Maya Angelou, e ela fala que uma mulher em harmonia com seu espírito é como um rio fluindo. Ela vai aonde vai sem pretensão, e ela chega ao seu destino para ser ela mesma e somente ela mesma. Então, eu acho que esse é o maior desafio da vida mesmo, a gente se conhecer e ter a coragem de ser quem é, né? Também vai muito, tem muito a ver com a Brené Brown também. Eu adoro que ela fala sobre essa coragem de ser vulnerável, né? E de você ser você mesmo, e de tirando as camadas que colocaram em você antes mesmo de você nascer e ao longo da sua vida. Mas é isso. Muito bom. Se conhecer e ter a coragem de ser quem você é. Esse vai ser meu mantra daqui para frente. Amém. Grace, e você? O que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? E diante de tudo que todo mundo já disse, acho que para complementar, dê palco para outras mulheres, sabe? Empodere outras mulheres. Vamos, né, de fato, colocar em ação a sororidade, como a gente consegue estar ali sendo rede para outras também, porque se uma levanta, todas levantam. Eu acho que esse é um ponto importante. E eu acho que é isso, assim, diante do que todo mundo já falou, né? Se conhecer e ser e não negociar nossos valores que são importantes para a gente, ajuda a gente a não adoecer, porque a gente precisa de força, não é simples, é uma jornada longa. Lembrar que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, então cuidado da tua saúde mental e cuidem-se, né? E cuidem uma das outras, acho que é importante, assim. Então, nos lugares, independente do lugar que tu tiver, busque, né, pessoas que também estão com propósitos parecidos. Isso também dá gás para a gente em momentos assim. E é isso, assim, empodere os outros e também reconheça os outros. Acho que é importante. A gente tem que elogiar, a gente tem que, sabe, estar junto, apoiar, dar força. E é isso, assim, para a gente construir esse mundo um pouquinho mais saudável. Linda, amei. Georgiana, para a gente encerrar. Obrigada. Olha, um grande, grande prazer de estar com vocês. Escutei bastante e aprendi bastante também. Meu avô me falava sempre uma piada. Ele dizia que ele não gostava de trocar ideias, porque ele saía perdendo. Então, eu acho que é um pouco isso. Assim, a gente precisa, como mulheres, também trocar ideias, né? E para poder trocar ideias, a gente tem que dar a nossa opinião.
eu vejo muitas vezes que as mulheres se retraem em dizer o que pensam, em se posicionar, em poder ter sua opinião própria, construída, pensada. Então, eu acho que aqui é esse convite. Falem, né? Digam o que pensam e troquem ideias, porque apesar da piada do meu avô, sim, a gente não sai perdendo, a gente ganha, né? A gente aprende e a gente precisa realmente construir. E com o que estava a Grace também falando aí, eu acho muito importante também dar espaço para outras mulheres. Seria isso. Obrigada. Sensacional, obrigada, maravilhosas. Nossa, que painel lindo, que conversa bonita que a gente construiu juntas. Muito obrigada por estarem com a gente. Vocês são super convidadas a continuarem no evento. Se quiserem dar uma olhadinha ali nas sessões que a gente vai ter depois, fiquem à vontade para estar conosco. As pessoas que estão nos assistindo, obrigada por estarem com a gente até aqui. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. A gente vai ter agora em 12 minutinhos, uma sessão de networking, para a gente se conhecer um pouco mais e continuar exercendo algumas das coisas que a gente até conversou aqui no painel, sobre essa importância de criar conexões, de criar relacionamentos, e o evento está aqui para isso também. Então, vejo vocês já já, e muito obrigada, pessoal. Um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana para vocês. Um abraço. Gente, foi um prazer e regularizem o título de eleitor, quem não fez isso ainda, pelo amor de Deus. Bom lembrete. Bom lembrete. Obrigada, gente. Abraço.